My brother. Está lá atrás? Fui arrebatado. Foi arrebatado. Então, mas sem mais demoras, quero chamar à frente então meu irmão Leonardo. Né? É uma alegria, né, poder chamar mais um irmão meu, né? O Tiago já esteve com a gente em todos os encontros das águas. Hoje à noite vai estar aqui com a gente, vai estar celebrando um louvor juntamente com o Victor e o Neto. Vamos fazer uma equipe formada hoje à noite. Vai ser eu no violão, o Neto no teclado, a Patrícia e o Victor e o Tiago na voz, e o Zé talvez vai para o back também. Vai ser tremendo. O Neto vai para a bateria, né? E a Patrícia no teclado. Vai dar tudo certo, já deu. Mas esse aqui todo mundo já conhece, né? Como está gravando lá, está na internet. Esse é meu terceiro irmão, Leonardo. Nós somos em 4. Esse aqui foi o que demorou mais, né? O que contribuiu para a mudança da cor do cabelo da minha mãe. Ele se auto-intitulava, né? Ele se auto-intitulava ovelha negra da família, né? Mas, na verdade, só como foi dito aqui no começo, todos têm um tempo, né? Depois que eu fiz o encontro lá da Zenete Rodrigues, eu aprendi que eu não era ovelha negra, que eu sou Davi. Aleluia. Amém. Eu me lembro de algumas fotos minhas com ele no colo, né? Agora está aqui, já está maior que eu. E aquilo que o pastor Neto está falando é real, né? Ele tem um coração muito grande, né? E tem um dom do Leonardo é a generosidade, né? Tem um coração enorme. Só não faz mais porque às vezes falta fé, né? Isso falta para todo mundo. Mas amém, eu quero louvar a Deus pela vida do Léo. Primeira vez que ele está aqui com a gente no Encontro das Águas. E ele vai ter liberdade para comunicar o que Deus colocou no coração dele. Vamos abençoar a vida dele. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela vida do Léo, Pai, e nos alegramos, Pai, por todo o trabalho que o Senhor tem feito na vida dele, a família linda que o Senhor construiu, Pai, isso para ele. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós nos alegramos pelo teu trabalhar na vida do Leonardo, e colocamos a vida dele dentro do teu trono nessa manhã. Te pedimos, Pai, usa-o para comunicar os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz, igreja. Amém. A minha voz, faz um mês que eu perdi a voz, vindo em agosto, vindo de cá. Não sei o que aconteceu, foi um vírus, algo que pegou e já faz um mês e a voz não voltou ao normal. Mas não tem problema, dá para me ouvir, né? Mas a minha voz está com secou, com moquidão. Primeira coisa, quando eu cheguei aqui neste lugar, eu não me preocupei com pessoas, com quantas pessoas iam estar, porque o Senhor, lá no monte, a gente orando, eu, o Hector e a Andrié, um derramar divino do Espírito Santo, e a voz de Deus nos falou para mim e disse: Léo, vai ter poucas pessoas, mas não te preocupa, vai ser filmado, e o que vai acontecer naquele lugar será tremendo. Não sei se é hoje, não sei se é de noite, não sei se é domingo de manhã, não sei. Mas Deus disse que irá acontecer algo tremendo. E se não aconteceu ontem, porque eu não pude vir, né? Eu falei com o Christian, a vida da gente é corrida. Para mim estar aqui, eu tive que acordar 4 horas da manhã. E eu não dormi naquela noite. Som. Não dormi, porque vou dormir sempre meia-noite. E aquela noite estava um pouco ansioso. E a gente tem que sair esse horário devido ao Noah, né? Porque ele não se irrita, ficando muito tempo no trânsito. É o único horário que a gente consegue vir para cá para chegar meio-dia, para passar menos tribulação. Teve um pouquinho, coisa de meia horinha, mas nada que o Senhor não acalme. E eu não dormi, e ontem eu fui dormir de novo, 11h30, botei o relógio, acordar 7h45, quando acordou, eu digo: o que é? Não, o que eu tenho hoje? Eu estou sonhando? Não, vou dormir. E fiquei assim, desligo essa coisa, olhei para a bandeira, dormindo, todo mundo dormindo. Digo: não, tem que ministrar. Se o meu corpo queria dormir até meio-dia, porque eu estou muito cansado. Mas o meu espírito disse: não, vai lá.
através da vida do Hector. E o Cristo entendeu, né, como ele postou no grupo, há tempo para todas as coisas. E por isso que eu estou aqui. Há tempo para todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas. Quando o Cristo me convocou para estar aqui, eu não me preocupei. Ele mandou eu escolher o horário. Eu disse, qualquer um. Claro que eu queria no sábado à noite, vai ter um monte de gente, ou ontem tinha menos gente. Mas o Senhor disse, não, é horário de menos pessoas. Porque não é para pessoas, é para Ele. Então, quando Ele deu a palavra, Ele deu um testemunho da minha vida e alguma palavra. E o engraçado é que a primeira palavra que Ele deu, eu achei que eu tinha tirado. Porque eu coloquei um versículo no final, que é Filipenses. Mas deixei a 1 Coríntios ali que eu ia abrir, como o Marcelo ministrou sobre o amor. Então, quando o Marcelinho ministrou sobre o amor, eu digo, uau. Eu fui lá, eu olhei, algum momento eu peguei meu celular, porque a minha palavra terminou aqui no culto depois do Hector, eu fui escrevendo. Tudo eu fui escrevendo. Deus vai falando, eu fui escrevendo. E estou sem Bíblia, né? Não me julguem, vou ler a Bíblia no celular. Eu estou meio traumatizado depois que eu dei a minha Bíblia. Eu lembro do retiro que eu fiz lá na época que eu navegava no Mervan, o irmãozinho, que era um ex-traficante, ex-bandido, e a minha Bíblia tinha a Bíblia assim mais, uau! Na época eu acho que paguei 200 e poucos reais, uma aqui de gênero grandona, com aquela capa de couro linda e tal. E eu senti no coração de dar, eu olhei, e depois assim, me deu uma coisa tão ruim que esse menino voltou para o mundo depois de um tempo. Mas está lá, o segredo está lá, não sei onde está a Bíblia, mas é a minha parte que eu fiz. E até hoje eu não comprei, mas eu vou comprar uma nova Bíblia porque há um novo tempo na minha vida. E como eu esqueci de falar, quando Cristo me chamou, eu digo, eu vou. Não podia vir, a viagem é muito gasto, é muitas coisas, não dá para vir sempre, mas eu vou. Queria vir no feriadão de 7 de setembro, mas não vou no feriadão, eu vou lá. E a gente chegou sexta e já vai domingo de madrugada, porque eu já tenho um trabalho lá para fazer na terça da minha marca qual eu vendo a molequinha, que é um show. Mas por que eu vim? Porque Deus me falou, Deus ministrou no meu coração. É um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo do Léo se acabou. Nasceu um filho, nasceu outro filho, Deus foi me consolidando, e agora chegou de assumir o que Ele tem para mim. Depois que eu conheci o pastor Hector, eu tenho caminhado no profético, muito no profético. E o que eu estou fazendo aqui é um ato profético. Que depois daqui, um novo ciclo acontecerá na minha vida, na nossa vida, na minha caminhada. Todos que estão aqui são líderes, excelentes líderes. Acho que só não conheço a moça aqui. O resto eu conheço todos. E são todos líderes de Deus. Estou ministrando para líderes. E eu, a vida toda, eu fugi disso que vocês aceitaram. Ser líder, a maioria é pastor. Então, o que eu vim fazer aqui é deu. Agora começa com o teu ministério. E já começou. Na minha casa, sexta-feira, através do Hector, que agora é meu pastor. Né? Nosso Promessas Church. Promessas Church. Eita Deus maravilhoso. Obrigado, papai. De novo, 11:10. Eu gosto desses números. Eu nasci no 11 do 10, né? Eu estou começando a ministrar 11:10. Sou cheio dos números. Inclusive o número 12 é o número que caminha comigo sempre. Deus falou várias coisas no 12 que eu vivo sempre atento. E por coincidência, abri aqui 11:10. Legal. Data do meu aniversário. Eita glória. Deus é tremendo. Escrevi algumas coisas, né? Através da canção da Patrícia ali, foi onde eu concluí a minha. Depois eu me levo onde eu posso ouvir tua voz. Que como é bom caminhar ouvindo a voz de Deus. E hoje eu tenho caminhado ouvindo a voz de Deus. É muito bom tu caminhar com Ele, parar de fazer as coisas na força do braço, parar de querer ser o que a gente é, de querer. Não, a gente tem que ser o Deus que quer que a gente seja. Então, eu tenho vivido muito isso. E quando Ele me convidou, já tinha entendido dele, ó, já falei antes de ler o que eu tinha escrevido. Eu vou começar a palavra, vou lendo a carta de 1 Coríntios. Se alguém quiser abrir, pode ler. Eu vou ler o capítulo inteiro.
Marcelinho, né? O Marcelinho, não sei se ele esqueceu, mas também concluí que o amar Deus tem aquele segundinho, que é amar o próximo como a ti mesmo. E algo que eu não queria estar aqui sem falar nada do que eu tenho autoridade para falar, porque eu sempre fugi dos compromissos por causa disso. Eu não consigo subir aqui em pecado, eu não consigo subir aqui também sem falar que eu não vivo. Eu lembro do meu pastor do Mervan, do pastor Claudio, que ele é uma bênção para mim, naquele retiro de pastores também, e ele sempre dizia que nunca ministraria sobre dinheiro, porque a vida dele do financeiro sempre era enrolada, e ele nunca ministrou sobre dinheiro enquanto ele não mudasse isso. Hoje ele pode ministrar sobre dinheiro, mas há muito tempo atrás ele não conseguiria, e eu sou exatamente isso. Eu vou ministrar aquilo que eu tenho autoridade para ministrar. Então, quando eu falo do amor, lembra da palavra do bom samaritano? Eu nunca passei de lá. Nunca. Eu escrevi aqui, mas Deus já deu a direção de lembrar. Um único caso. Porque aquilo me chamou a atenção, porque eram irmãos. Estava na época na Igreja Batista da Esperança. E acabou o culto e eu fui comer um lanche da rodoviária ali, não sei se hoje não existe mais, certo? Lá da rodoviária, aquele homem lá, esqueci o nome dele, fazia um lanche bem gostoso, como era? Não existe mais. Eu sei que o culto da Batista e tinha muita gente na igreja lá, irmão. Muita gente. Eu não vou citar nomes, que eu não lembro também, graças a Deus, mas eu lembro que tinha um morador de rua, alguém que estava com vontade de comer, e ele foi na mesa de 5, 6 irmãos aí, e todo mundo não deu a mínima para ele. Tipo assim, quem és tu? Acontece, às vezes a gente está tão ocupado com nossas coisas. Eu fui lá, peguei aquele irmão, quer comer? Vem aqui. Estou dando um exemplo. Come aqui. Paguei para ele. Mas a minha vida toda, eu tenho 100% de certeza em falar para vocês que eu não estarei mentindo. Eu nunca passei de largo. Nunca. Quem é o próximo? É quem Deus coloca próximo da gente. Quem eu nunca passei de largo. Uma coisa que eu também escrevi aqui, que eu tenho vários medos na minha vida, como todos nós temos algum tipo de medo. O único medo que eu não tenho é de passar fome. Eu sei que virão dias maus, virão dias de tribulação, está tudo escrito que vai acontecer, por isso que Deus permitiu, vamos falar de política, uma autora Lula, porque Ele permitiu, porque a gente tem que passar por isso. Talvez para acontecer o grande avivamento que tem para essa nação, que o pastor Alex falou, porque a gente tem que passar primeiro pela tribulação para depois. Eu creio assim, eu acho, não sei se eu estou certo, mas vai acontecer muitas coisas, mas eu não tenho medo de passar fome. Por quê? Porque eu acredito muito na lei da semeadura. Eu nunca deixei ninguém passar fome. Nunca. Mesmo se eu não tivesse dinheiro na hora, dava um jeito. Nunca e nunca vou deixar. Então eu não tenho medo de passar fome. Tenho medo de quebrar a minha empresa, tenho medo de perder minha família, ou qualquer outra coisa eu posso ter medo. Mas de passar fome, jamais. Jamais. Vamos ler lá então 1 Coríntios. Todo mundo já conhece, não sei por que Deus mandou ler isso aqui, talvez porque confirmou através da vida do pastor Marcelinho, pastor Marcelo, agora pastor, eita glória! Quem te viu, quem te veio, meu irmãozinho, nós vimos para o show do Jesus Cult. Eu nem sei o que é isso. Show do Jesus Cult é a minha banda preferida dos Estados Unidos, né? Mas fala aí, 1 Coríntios, o quê? O capítulo 13 inteiro. 13? O capítulo 13, a carta de amor ali, Ah, sim. do apóstolo Paulo. Eu não falei, mas então me perdoa, eu esqueci. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu falo a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Mesmo que eu possua o dom da profecia e conheça todos os ministérios e toda a ciência e ainda tenha fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê tudo aos necessitados, que eu possua e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor se alegra com a justiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre, todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos, em parte profetizemos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias de crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, e então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanecem até o momento esses três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Amém. Obrigado, Pai, por nos confirmar isso. Para tantos líderes, para quem estará ouvindo ali ou estará ouvindo depois, o nosso amado está filmando também, porque a gente teve a direção de Deus que ia ser filmado. Nada para se aparecer. Jamais. Jamais. Por isso que, quantas vezes eu ministrei e ficava nervoso. Não estou nem um pouquinho nervoso, porque eu estou dando meu culto ao Senhor e vou dar o meu testemunho agora. Vou começar. Eu acho que por isso, sempre, toda vez que eu ministrei, não consegui ministrar mais de 15 minutos, mas dessa vez vai demorar um pouco mais. Por isso que talvez foi tão rápido as outras pregações, porque aqui vai demorar um pouquinho mais. Foi Deus que mandou eu falar. Talvez alguma coisa aqui, a minha mãe vai estar aqui, que eu não sabia que ela ia estar, e eu vou começar a falar, mas talvez ela vai dizer que não foi assim e tal, mas foi o que me falaram antigamente. Né? Assim nasceu ela, rejeitado no ventre da minha mãe. Então toda a história do meu nascimento desejava ser uma menina. E é verdade, mamãe. Meu pai e minha mãe teve 4 homens e... Tinha 3 homens. E não era cristão, não era católico, mas não tinha o entendimento que tem hoje. Né? Não, a gente teve 4 homens, mas tinha 3 homens, já tinha 2 homens, né, que era o Cristo e o Michael. E, claro, todo mundo aqui, quem não sonha em ter um casal? Mas Deus faz do jeito que Ele quer. O Michael, meu irmão, teve 3 meninas, o Cristo teve um casal, o Tiago teve um casal, eu tive um casal, amém. Mas tem pessoas que vai ter 4 meninas, fazer o quê? É Ele que decide, não é a gente. Mas, por não ter certo entendimento, né? Por isso que a mãe e o pai já estão preparados, não tem problema nenhum. Mas só para entender um pouco da minha história. Então o pai chegou lá com uma tal flor lá para entregar para a mãe como se fosse uma menina, contente, e na época certo não se fazia, hoje tem até chá de revelação, né? Aquela loucura, está no auge. E aí nasceu o Léo, para entender todo o meu processo, porque o Léo foi o Léo doido, né? Talvez por isso, com certeza, né? Lembrando de quando eu comecei, quando eu era pequenininho, dos vagalumes, que eu ia cantar vagalumes, chegava em casa todo cortado, né? Isso, algo que já me chamou a atenção, porque desde pequeno eu sempre dando um pouquinho de trabalho para o pai e para a mãe. Queria falar para vocês de alguns livramentos que o Senhor me deu, e por isso que eu estou aqui, porque eu já era para estar morto pela 30ª, 40ª, não sei quantas vezes. Eu lembrei de uns 4, 5 fortes, mas eu tenho muitos livramentos, muito. Mas fique tranquilo, quem tem promessa não morre não. A música do Marquinhos Gomes, né? E realmente, eu posso testificar isso, quem tem promessa não morre não. O dia que eu morrer, pode ser amanhã, é porque acabou o propósito. O dia que Deus me recolher, porque acabou o meu propósito aqui na terra. Creio que ainda não é amanhã. Amém? Se depender de mim, antigamente a gente falava, eu lembro que meu pai dizia muito, se não ver só até os 60, até os 70 está ótimo. Agora já está com 76, está meio malzinho assim, né? Tudo bem, mas Deus está dando vitória. E eu profetizo que Ele vai reagir como tem dia que Ele reage. Essa doença é uma doença que vem mexido com o mundo e por fora, né? A depressão. Mas eu creio que Ele vai ver muito mais ainda, né? E Ele profetizava e falava, mas Deus deu mais. E eu hoje falo que até os 80 está bom, né? A idade de vida aumentou muito, né? Então, eu tenho meu primogênito novo de 2 anos e 3 meses, eu já estarei ele estará com 40 e poucos anos, assim, 48, está ótimo. Mas, se Deus quiser levar antes, amém. Né? E o primeiro livramento que eu tive, que eu lembrei, foi uma vez, né, um irmão muito conhecido na cidade,
E esse eu posso citar, alguns nomes eu não vou citar, Davi. E a gente ele pegou o carro da mãe dele, na época, um Uno. A gente foi num baile de debutantes em Brusque. Estava eu, ele, o Léo Pacamar e o falecido Diego Dias. E ele veio com o farol apagado do carro. E veio desde subir na Serra de Brusque, veio. Onde chegou já? Umas 3, 4, 5 anos, São João Batista, numa curva ali, que sobe aquela pontezinha lá da Caraíba, na Índia. Como é que eu vou lembrar ali? Não vai ter? Caraíba. Subindo naquela pontezinha, foi virar uma curva, ele estava com o farol apagado. Veio lá até aqui, bêbado, todo mundo bêbado. Na época eu não usava droga ainda, eu acho. Ou não lembro se usava, mas acho que não, foi bem na minha adolescência. Estava todo mundo muito bêbado. E ele foi fazer a curva e falou apagado, como é que faz? Capotamos. E esse carro capotou várias vezes. Você acabou de lembrar um monte de livramento que eu não tinha colocado ali. E esse carro capotou várias vezes. Capotou. Pum. Só sei que saiu um lado, estava um outro lado, todo na rua, mano. Foi o medo do carro, pelos filhos. O que mais se machucou, eu acho que olhou para acabar. Eu nem um arranhão. Depois eu fui lá ver o que aconteceu naquele lugar. Aquela árvore, se não tivesse aquela árvore, tinha um penhasco de uns 12 metros de cachoeira. Eu morria tudo. E ficamos ali no gramalinho. Estava um livramento forte que Deus me deu. Eu lembro também uma vez o Jobert sim, essas coisas assim, não tem problema contar, tudo certo. O Jobert sim, acho que está morando em Joinville hoje, e eu não era um bom piloto, ele era muito mau piloto, eu lembro que ele era bater. E eu estava fazendo cavalo de pau lá no morro da banda, onde inclusive morreu o filho do Baba aqui de Canarinha, também morreu lá. Ele foi fazer um cavalinho de pau lá, caiu. Ele fez um cavalinho de pau, estava eu, o Demetrio, tinha 5, o carro lotado, 3 homens atrás e na frente. Ele fez um cavalinho de pau. Já se Demetrio está rindo um pouco, porque ele era policial, deve lembrar de algumas ocorrências, eu acho. É isso? Não? Porque, com certeza. Deus é maravilhoso, papai, eu te amo. E justamente uma árvore nos segurou. Eu lembro que o carro ficou assim, ó, e nós saímos do carro, aquele carro balançando, e foi, um saiu, eu fui me grudando no mato, e o outro saiu, e saiu 5 assim. Se não tem aquela árvore, num penhasco gigantesco, tudo que começa a balançar, morria tudo na hora, com certeza. Mais um livramento. Tudo por causa do propósito. O livramento mais forte que Deus me deu foi quando eu, na época, usava fala de festa rave, droga, e eu era muito, na época, amigo das pessoas, né, do Leucânia, essa turma aí da NAC, coisa lá. Eu fui no camarote do Léo, hoje eu falo isso sem problema nenhum, e a gente brigou, ele me expulsou do camarote. O Laudir, eu acho que era candidato a prefeito, não era ainda, mas já fazia aquelas coisas de ir para o pessoal, coisa. E eu lembro que eu subi naquele camarote e ele me expulsou do camarote. Como se alguma coisa acontecesse, nós brigamos por algum motivo. Estava tudo também já drogado, eu acho que eu tinha tomado até uma bala naquele dia. E eu peguei o carro e fui lá para aquele senhorzinho do Banco do Brasil ali, que infelizmente até chegou acabando o tiro da vida do Diego Dias, que fugiu da cidade, não sei se ele está preso até hoje. Tinha aquela lanchonete na frente do Banco do Brasil ali, que hoje é o prédio do Aderbal ali. E eu fui lá e tinha um cara, se não me engano, chamado Silvio, e ele devia o aluguel da mãe do Davi já há uns 8 meses. E eu lá já meio revoltado, já querendo fazer um rolo. Quando eu via lá, eu gostava muito do Davi, né? Era muito amigo do Davi. E na época que ele era Jânio, hoje eu acho que não sei se é um negócio do burger do Peter ainda, não sei se é ali ainda, não mora mais em São João, mas deve ser. E ele devia o aluguel, eu cheguei para ele, vai pagar o aluguel da mãe do Davi, seu verdade, você na frente de todo mundo. E eu estava sozinho, revoltado, fazendo um rolo. E ele e outro cara foram correndo atrás de mim. Eu corri atrás do Banco do Brasil. Eu não sabia que pulava o muro e saía do outro lado. Ali eu me rendi, lá atrás, lá no escuro. Ali eu me rendi, ele pegou a chave do carro dele e começou a dar na minha cabeça o sangue escorrendo. Os anjos do Senhor, eu lembro como se fosse hoje, levaram 3 pessoas para me salvar. O Velhinha, o Bica e o Gregor, que hoje eu acho que moram no Japão. 3 entraram lá, chegaram chutando tudo. Não sei como souberam, alguém ali falou, não sei. Os anjos de Deus. Porque se eles não chegam, esse homem ia me matar. Ele estava me matando, não me segurou
e o outro começou a dar cachorro na minha cabeça. Eu merecia também, né? Olha o que eu fiz. Né? Estava louco, lá falei aqui para ele, eu merecia, vamos dizer, no modo mundano, né? A raiva. Eu lembro quando eu depois da delegacia, eu estava lá, eu já tinha vindo do hospital, cheguei a dar um pontapé na boca dele, coisa água, me seguraram, agora tá na frente da delegacia mesmo. Como eu era batistense, ele era gaúcho, nós tínhamos aquela rivalidade, hoje não tem mais, acabou isso, mas eu lembro que São João Batista tinha 15 mil habitantes, de repente veio para 30, e tinha aquela hoje não tem mais isso, mas no começo tinha. Quem era batistense tinha um pouco de, como é a palavra certa? Um pouco de rejeição, não sei a palavra, mas tinha um pouco de, não aceitava bem, alguns, não todos. E por isso eu fiz aquilo ali, e o testemunho mais forte não foi esse. Foi que depois ele andava pelo lugar, ia no bar do Negão na frente da Marina, ia no outro bar, ia no outro lugar, e eu vivia em bar, vivia em lugar, e ele com o revólver de cintura, onde está o Léo? O cara queria me matar. E eu lembro que a mãe e o pai me levaram para o sítio, eu fiquei uma semana lá escondido num sítio, talvez a mãe vai lembrar disso, e eu escondido lá no sítio, e esse homem me procurando para me matar. E ele ia me matar. Não sei porquê, Deus faz essas coisas. Ele cai na frente da Cris, em 30 km, 20 km, um tombozinho bem pequenininho, de moto, e morre por hemorragia. Não sei como. Perante a Deus, quem sabe eu morro ele, ou morro o Léo. Então, eu vou proteger o Léo. Não sei. Deus faz essas coisas loucas, eu não sei. Só sei que se eu estivesse vivo, talvez eu não estaria. Porque ele estava com muita raiva e me procurando para me matar. Mais um testemunho. Eita, glória! Lembrei também dos traficantes, de quantas vezes eu fui buscar droga, de quantas vezes eu ordenava as pessoas, de quantas vezes eu fazia as coisas e fui ameaçado por vários traficantes. E um traficante meteu uma arma na minha cabeça também e não saía bala, me lembro disso. Eu me lembro também que eu era muito inocente e na época, né, todo mundo sabe, hoje eu acho que está solto o nosso amigo Pablo da Margarete, Pablo Romano, né, que sempre deu trabalho para o policial de São João Batista. Eu amo a vida dele. Eu lembro como se fosse hoje que ele foi na cela. E, gente, o demônio era tanto que ele conseguiu ficar 5 minutos e correu. Porque, infelizmente, não tem como não falar assim. É demônio, não tem como. É algo muito espiritual que acontece. E eu lembro que eu fui buscar uma quantidade para ele. Não tem vergonha de falar que todo mundo sabe que foi frente. Eu fui buscar uma quantidade para ele e era, se não me engano, mais uma vez 12 quilos de cocaína. E na época eu fiquei lá, eu vivia só sendo sustentado por ele, e ele vivia me usando, tal. Eu já tinha buscado algumas coisas, mas sempre pouquinho, 500 gramas, tal. Mas eu não sabia que para ser preso é a mesma quantidade. Qualquer coisa tu é preso. Quando ele falou que era aquilo, eu já tinha ligado, tinha feito uma semana toda de ligação, e ele estava sendo já vigiado já pela Interpol, não sei o nome, de pessoas de investigação, de policial. E ele me convidou, eu disse que eu ia. Quando eu descobri que era 12 quilos, quando eu cheguei para ir para a casa, para ir trazer a droga para ele, eu desliguei o telefone e dei para trás. Deus! Tudo lá esperando, eu dei para trás e fugi. Depois de uma semana ele veio, Léo, os caras querem te matar, eles estão atrás de ti. Eles querem te matar, porque como é que tu vai abandonar? Os caras estavam tudo lá, com a droga lá, e tudo, peraí, tu é louco, estou tentando trazer de tudo para eles não me matar mais. Não aparece mais. E mais uma vez eu fui ameaçado de morrer, nunca morri, nem sei, estava errado do porão, não sei o quê, com tudo preso. A vida toda traficando, sempre preso. Infelizmente, irmão, não é todos que têm esse prazer, essa alegria de estar como eu estou hoje. 90% das pessoas que usavam droga no passado ainda hoje estão aprisionadas na droga, infelizmente. Mas eu estou aqui por causa de Deus, e o maior fundamental é as orações da minha mãe. Tenho certeza disso. Tenho 100% de certeza disso. Eu sou fruto de oração. Eu escrevi aqui, mas eu lembrei. Eu lembro como se fosse hoje das festas ricas que eu ia. E lá naquele lugar, eu vi o inimigo, eu vi o diabo, eu vi escrito, como eu consigo ver as imagens hoje, de Jesus na cruz, como eu consigo ver Deus, como eu consigo ver várias coisas. Eu via o inimigo me usando a vida das pessoas. E quantas coisas aconteceram na festa rica? De me levar porrada, de perder dente, de perder isso, de ficar com a marca de morder, do meu melhor amigo me morder. Toda a vida dava errado. Eu ia na festa rave e 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 dava errado. E o Senhor, as orações me dizendo: aqui não é outro lugar, aqui não é outro lugar, aqui não é outro lugar, aqui não é outro lugar. Não escrevi ali, mas lembrei também. Eu me lembro como se fosse hoje, eu ia com o Oberdan
no Humaitá e tinha me sobrado umas balas que o Pablo na época tinha, a faxineira tinha jogado fora no lixeiro, e eu e o Bruno sacanagem fomos lá e pegamos essas balas, e tinha a tal da cocaína, e a cocaína não quer, as balas tu fica. Aí eu fiquei com as balas, e eu lembro que tinha 20 e poucas balas, não sei, e eu dei para as pessoas ficaram tudo doidas. E eu tomei, acho que 2, 3 balas da mais forte que tem no Maitá, na época no baile, se não me engano, não sei se é o baile do Havaí. Eu lembro que eu não fiquei doido. O Espírito Santo, naquele dia, disse: aqui não é o teu lugar. Aqui. E eu lá, tentando ficar chapado e não ficava. Sabe aquela época que tu é jovem? Que hoje a gente está meio pesadinho e tal. Naquela época tu era jovem, tu se achava bonito, um garanhão, e tu ficava com várias meninas, ela fazia parte, beijava 3, 4 na noite, sempre isso. Aquela noite, eu levei 4, 5 fora, e até aquela, que toda vida eu sei, mas aquela lá sempre ela fica comigo. Aquela lá, a minha no plano D, não vai, até aquela não quis saber de mim. Eu peguei de carro, saí para o Uberlândia, ele levou 2 moças, nós subimos lá na banda novamente, para fumar um baseado, e até a moça que estava não quis saber de mim, e a outra foi para o Uberlândia, a outra não quis saber de mim. Quando o Uberlândia deixou a mulher em casa, eu cheguei para ele e disse: Uberlândia, hoje foi o último dia que eu saí de uma festa do mundo. Tudo vai arrepiar, porque é verdade. Ele: pastor, não, aqui não é mais o meu lugar. Poder das orações, o Espírito Santo entrando em mim num lugar do mundo. Eu espero, aqui não é mais o meu lugar. Começou a rir da minha cara e dizer que não. No outro dia, eu ia fazer, eu já estava em processo. Deus usou a vida muito, eu sou grato e serei grato eternamente, né? Nunca deixei de esquecer e nunca deixarei de honrar e falar, por mais que agora a gente está um pouco afastado, né? Não sei o que aconteceu, ou se é porque eu fiquei triste que ele não foi no meu casamento, o que foi, mas alguma coisa aconteceu. O irmão Gabriel, que todos conhecem, que hoje tem ministério aqui também, eu sempre vou ser grato, porque hoje eu estou aqui por causa dele, porque Deus usou a vida dele. Ele foi pastor, ele foi pai, ele foi mãe, ele foi tio, ele foi irmão, ele foi tudo. Eu fiquei 6 meses grudado com ele 24 horas para ser processo liberto da droga, como muitas pessoas têm que ser internadas. Ele não, ele grudou em mim, eu dormia na casa dele, e o que ele fez por mim eu nunca vou esquecer. E não sei como farei para agradecer a tamanha coisa que ele fez por mim. Ele já estava em processo de me levar para a célula e tal, e coisa. Eu lembro que eu ia fazer um retiro, eu fiz aquele retiro lá em Tijucas, da igreja, e depois dali, e realmente a última festa minha foi lá no Maitá, profético, Deus já colocando, e estou até hoje, 13 anos de caminhada, já caí, já voltei a fazer coisas que eu não fazia, voltei, só não voltei, por isso que eu posso falar com autoridade, senão não voltei a usar droga, mas caí em algumas coisas, tipo, o inimigo sempre lutou na minha vida, sempre lutou na minha vida, de várias formas, e a maioria era em mulher. Então caí nesses 13 anos, sempre disposto a levantar e obedecer, Por isso que é 13 anos de uma caminhada e até hoje, perante a ministério, perante a Deus, perante a obra do Senhor, o inimigo paralisou. Mas ele deu a minha família, que foi Deus, no casamento, não vou contar aqui, porque o meu testemunho é outro, mas um dia vocês podem ouvir como Deus deu a Andréa, não foi nós que se escolhemos, foi algo de Deus no nosso casamento. E agora chegou o tempo de colher isso. Ele não consegue usar mais a minha vida, já faz até no meu casamento eu passei algumas coisas que hoje eu não faço mais, e o inimigo tem lutado contra mim, ele não consegue mais, Então, como ele não consegue mais na minha vida, agora ele está usando a vida do meu filho, infelizmente. Ele ataca, e eu pude ver isso ontem. Não quero dar detalhes sobre isso, mas alerta a vocês que realmente, quando ele vê que não tem jeito alguma coisa, ele vai com o que tu mais ama, né? Então eu uso a vida do coitadinho, porque ontem à noite eu pude presenciar. Abri os olhos depois que a minha mãe fez um ato profético lá em casa na vida dele, e eu não consegui abrir os olhos, mas ficamos 1 hora orando lá ontem, eu, o Eric e a André, e eu pude ver ontem eu vi, realmente, eu pude ter certeza. Mas estamos orando, vamos continuar orando, vamos profetizar todos os dias, para o inimigo não ter mais a vida dele. Mas, infelizmente, ele faz isso. Ele me ataca nisso. Em mim, ele não consegue mais.
Porque eu decidi, a gente decide. Para falar mais um pouco dos meus testemunhos, que não acabou ainda, né? Eu lembro hoje também de algo que aconteceu na minha vida, que como foi difícil, né? Poder entender por que as coisas não aconteciam para mim mesmo na caminhada com Deus. E Deus me deu essa palavra ontem à noite para me tocar nesse assunto. E até achei que o Tiago estaria aqui, mas nesses processos, por que eu fui parar no Oeste? Porque tinha propósito no meu casamento. Por que o meu irmão Mário não deu a oportunidade para mim, deu para o Tiago? Eu lembro como se fosse hoje, que a mãe lembra disso, que ele chegou lá com um carro zero, lá na Itaborã, em Canarinha, e eu fiquei com inveja do meu irmão. Eu digo que eu mais solucei na minha vida. Eu chorava de dor, de soluçar. Por que eu tive inveja do meu irmão? Eu cheguei lá na frente do pontão com a minha moto que eu tinha ganhado, para trabalhar, eu trabalhava com o Gabriel lá na lanchonete, e eu chorava. Eu estou contando isso porque para vocês entenderem o processo de qual eu passei. O primeiro processo. Então, eu jamais imaginava que eu tinha inveja do meu irmão. Jamais imaginava que isso ia acontecer. E eu tive. Mas eu ia pedir perdão para ele pessoalmente, mas ele não está aqui, mas já está perdoado, tenho certeza, porque isso já passou. Ele sabe disso e está tudo certo. Deus mandou comentar essa história também. Como eu fui um menino muito rebelde, muito atribulado, antes também de usar drogas, eu dei um pouco de trabalho nas escolas. E para vocês entenderem um pouco do meu coração, um pouco do Léo, nesse processo meio também com o Tiago, eu lembro que eu incomodava muito as professoras que ia ser expulso da escola básica, ia ser expulso de tal escola, e vivia reclamação para cima de mim, eu sempre aquele Léo arteiro. Mas quando eu recitava uma poesia, a professora vinha, abraçava, chorava. E queria contar isso porque Deus colocou no meu coração. E ganhei alguns resultados de poesia. E o único que eu perdi, que eu fiquei em segunda, chamada minha mãe para entregar o troféu lá, a coisinha, e disse: segunda eu não quero. Mas quando o primeiro foi o meu irmão, eu chorei e fiquei feliz, porque eu ensinei tudo que eu fazia perante ao espelho, perante ao dom, que o Cristo também teve esse dom, tem esse dom de recitar poesia. Eu ensinei para o Tiago. E quem eu ensinei se tornou melhor do que eu. Eu fiquei muito contente. Não sei porquê Deus mandou falar isso, mas isso é algo que faz parte da minha vida, da minha história lá de trás. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Um Pai que nos quer sempre bem, que não passa a mão na nossa cabeça às vezes, mas porque Ele quer o nosso bem. Como é bom poder estar aqui ministrando para os irmãos, ministrando ao coração de vocês, ministrando ao Senhor principalmente, entregando meu testemunho de livramentos, entregando meu testemunho de morte. Deus me livrou. São vários. Falei um pouco, falei um pouco da minha história, um pouco da minha trajetória. São vários livramentos, vários testemunhos, mas o que o Senhor permitiu, acredito que seria isso. O que eu queria entender, por que meus amigos não tiveram o mesmo privilégio, né? Por que muitas pessoas que eu queria que estassem aqui não estão? Por que eu perdi tantas pessoas que eu conheci, tantas pessoas, lembro de alguns, Pop, acidente, o Fusquinha, acidente, o Diego Dias, mataram ele, tantas pessoas já se foram. Por que eles não têm esse privilégio? Por que o pai e a mãe deles não tomaram a postura que meu pai e a mãe tomaram? Eu adoro o Senhor. Por quê? Eu sempre me pergunto isso. Não sei. Por que a fome? Por que a guerra? Por que Deus permite tantas coisas? Não sei. Não sei. Quer, mãe? Está terminando? Eu quero falar uma coisa. Estou terminando. Pode falar? Ele falando tudo. Tomar água pelo Eu lembrei de uma coisa que vai servir de lição
experiência, né? Tu falasse que só tinha líderes aqui, né? E só ela que tu não conhece, né? Sim, ela passa por um problema com o marido, com drogas, e eu creio que ela já é uma líder, já foi profetizado que eles viriam nesse altar testemunhar. Mas uma das coisas que ele não falou, que marcou muito, é que quando ele tinha 10, 11 anos, ele julgava muito as pessoas, apontava muito para os amigos, que os amigos ficavam fumando maconha lá em casa, né? Lá perto de casa, e ele apontava muito. E uma coisa que eu quero falar para vocês, amados, a gente nunca deve apontar o dedo para ninguém, nem julgar ninguém, porque ele está usando droga, porque é a lei da semeadura também. Você colhe aquilo que você aponta o outro. E é muito interessante porque hoje ele falando, eu me dei conta da rejeição, porque outro dia eu soube que você tinha comentado que a mãe tinha me rejeitado. Só que eu nunca me dei conta disso, né? E eu quero pedir perdão para você, porque não foi por ingenuidade, eu creio, né? Porque eu tinha 2 filhos já, e eu queria muito uma menina. E o dia que eu soube, e eu tinha feito um enxoval, porque eu tinha engordado bastante, era tudo diferente, a gravidez, né? E eu tinha feito um enxoval para menina. Tinha lacinho, tinha isso e aquilo. E quando era o outro menino, me deu uma fúria e eu arranquei todos aqueles laços. E eu creio que isso passou para ele, né? E agora ele falando, eu entendi. Porque a gente nunca rejeitou, a mãe nunca rejeitou em sã consciência. Isso é verdade, com certeza. Porque você foi o filho que a mãe lutou muito, guerreou muito no mundo espiritual. Eu entrava num quarto lá de casa, 8 horas às vezes, eu ficava até meio. Era hora de fazer comida, vocês estavam chegando e eu dizia, diabo, o meu filho é do Senhor Jesus, e aonde ele estiver agora, porque você sumia para festas reis, ele sumia vários dias. E eu entrava no quarto e ele dizia, diabo, tu não tens poder, o meu filho é do Senhor Jesus, ele é o profeta do Senhor, ele vai ministrar para drogados, para as nações. E eu guerreava e eu profetizava isso. E foi o filho que eu mais paguei preço. Eu pago preço por todos, né? Porque uma mãe ama, né? E se existe, tu tens 2 filhos e agora tu vais entender. O Noah tem um gênio forte. A Rebeca é completamente tranquila. E aí eu vou te perguntar uma coisa. Tu ama mais a Rebeca do que o Noah? Então, você sempre falou que eu amava mais os outros porque eram pastores, porque eram, né, pregadores. E eu sempre disse para ti que não. Uma mãe, ela sempre vai amar todos iguais. Amém? E hoje você pode testificar isso, né? Mas eu quero te dizer, meu filho, que eu amo você como eu amo Cristo, como eu amo Tiago, como eu amo o Maico. Só que todos os 4 são diferentes. Cada um reage de um jeito. Amém, amados? Eu queria falar isso, né? E que eu não te rejeitei. E amados, ele é o único que tem o mesmo chamado meu. E hoje, até quando o pastor Marcelo estava ministrando, eu disse assim, meu Deus, como Deus é perfeito. Porque olha só, lá no reencontro, Deus disse para a gente ungir o Marcelo e a Roselane como nosso pastor auxiliar, né? E hoje ali, ele ministrando, Deus fez eu entender uma coisa, assim como o Leonardo também. Eu me lembro da primeira ministração sua, lá naquela primeira igreja, primeiro templo, foi sobre o amor. Mas eu nunca imaginei que um dia nós iríamos te chamar
ser o nosso sucessor. Amém? E a primeira ministração que eu ministrei quando eu vim para Jesus foi essa mesma ministração sobre o amor. E hoje, a primeira ministração do Leonardo foi a mesma minha. Então Deus acabou de confirmar a ligação que a gente tem. E o pastor, o apóstolo ali, ele disse ontem, né? A gente passou uma tarde assim no fogo, né? Tinha um pastor não sei da onde ministrando sobre as nossas vidas. Da onde que ele é? Ele está em Curitiba. Ele está em Curitiba, mas ele é do outro lado, né? Isso, ele Sim. Acho que é Nordeste. é Nordeste. Ele ficou das 3 horas da tarde até quase 5 com eles orando, né? Oraram por todo mundo. E depois ele começou a orar por a gente também. E ele começou a falar coisas assim que eu tinha até esquecido. Sem ver, só pela Sem voz. ver, sem conhecer. Não era vídeo chamada, era só voz. Era só e ele falou da unção profética, né? Do apostolado. E eu sempre digo assim, meu Deus, para com isso, eu não quero ser apóstolo, pastor já está demais. Imagina ser apóstolo. Então, aconteceu tantas coisas ontem, que hoje aqui no altar, né? Deus me revela algo que eu tinha esquecido. E como ele falou, é uma nova fase. Amém. É uma nova fase na vida do Cristo. Né? E olha só, amados, eu sei que não acabou, mas eu só queria fazer isso. Te pedir perdão. Amém. Aleluia, Senhor. Engraçado que eu estou pensando, porque alguns momentos da nossa vida, né, quando o Espírito Santo age, nada do homem, às vezes tem um homem que faz do homem mesmo, mas às vezes quando o Espírito Santo age, o cara faz aquela pregação, coisa e vem. Eu já fui usado, achei que ia ser assim, foi só falando, não teve aquilo que eu achei que poderia ter. Ele que deu tudo, não é eu. Para chegar no final da minha pregação, a mãe ela veio falar aqui agora algumas coisas e me pedir perdão, e eu já perdoei, porque hoje eu sou curado, e muito curado. Chegando no final da minha pregação, eu quero pedir uma música, né? E não, depois da música tem mais algo para falar, bem um pouquinho, depois a gente vai encerrar. Mas eu quero pedir uma música, porque essa música Deus me colocou para mim ontem à noite. Eu nunca tinha lembrado de ouvir ela em português, eu ouvia só em inglês. Como é que é? Ouvir, olha. Algo lindo, seu nome é em inglês? Eu não sei falar inglês, mas o alto. Como é que se fala algo lindo, teu nome é em inglês? Uma coisa assim. Eu ouvia muito essa música e sentia a presença de Deus. E nada que essa música exaltar o nome dele, né? Eu quero, já que, né, eu até pensei se tivesse banda, eu pedi, mas como eu vi que não Deus permitiu assim, queria que o irmão Júnior colocasse lá esse louvor para a gente escutar e eu adorar também, para dar continuidade no final.